Nós tínhamos já uma entrevista marcada para esta segunda-feira e que vamos manter, e estamos ao vivo nesse momento com o nosso convidado para nós falarmos também sobre essa data aqui no Brasil. E o nosso convidado é o professor de História, o historiador Guilherme Oliveira, a quem agradeço imensamente por atender o nosso convite. É sempre um prazer ouvi-lo aqui no Manhã Bandeirantes, professor. Olá, bom dia, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês nesta manhã. Antes de nós entrarmos no assunto Tiradentes em si, motivo também dessa entrevista que nós o convidamos, não tem como nós não falarmos inicialmente sobre Papa Francisco. Como o senhor entende esse pontificado? Como o senhor entende a liderança de Papa Francisco nesse momento conturbado em que vivemos no mundo? E o que o senhor entende que poderá ser visto no futuro para as próximas gerações, para os historiadores que virão nas próximas gerações? Como o senhor entende que será visto esse momento da passagem de Papa Francisco à frente da Igreja Católica, professor? Bom, acho que é muito simbólico, né? E nós podemos pensar aí em diversos motivos, né, para esse simbolismo, né? Indo mesmo para um campo da fé e tudo mais, que o Papa Francisco fez sua passagem justamente uma das semanas mais importantes aí, né, para o cristianismo, para o catolicismo, que é justamente a Semana Santa, né, esse momento aí entre a Sexta-feira Santa e o Domingo de Páscoa. Isso é muito significativo. Eu acho que o Papa Francisco, sem dúvidas, ele é um marco histórico, né, dentro da história do cristianismo, do catolicismo, por ser o primeiro Papa da América Latina, né, o primeiro Papa latino. Eu acho que a América Latina, ela tem uma história por si só, que é uma história de muita luta, uma história de reivindicação de direitos, uma reivindicação de movimentos sociais, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais. E eu acho que o Papa Francisco, ele levou dentro, né, do seu legado essa luta pela justiça social tão forte, né, e tão importante para a história da América Latina, né? Nós temos aí, por exemplo, o monumento, né, no Memorial da América Latina, que é um monumento de uma mão com sangue escorrendo, né, uma mão aí das veias abertas da América Latina, que é justamente esse sangue que vem dessas lutas, né, desses povos historicamente oprimidos. Eu acho que com muita sabedoria o Papa Francisco soube levar a justiça social, a ideia de igualdade, né, que está na palavra, que está aí nos ensinamentos do cristianismo, mas que muitas vezes acabam se perdendo aí diante de tantas disputas financeiras, no meio de tanto egoísmo, né? Essa justiça social acaba se perdendo, e o Papa Francisco muito sabiamente conseguiu trazer com suas palavras, com seus ensinamentos, essa luta, né? Então eu acho que o Papa Francisco, enquanto primeiro Papa da América Latina, ele não foi somente mais um Papa, ele não foi somente alguém que estava lá cumprindo basicamente o seu papel, né? Ele fez a diferença em vários sentidos, né? Se nós pensarmos, por exemplo, que ele nomeou mulheres para cargos dentro da igreja que historicamente sempre foram só cargos para homens, né? Então, ele de fato trouxe, não apenas no campo das ideias, mas de uma forma prática, a justiça social e a igualdade. Eu acho que nós estamos vivendo em um momento em que essas lutas elas são cada vez mais reivindicadas pelos vários movimentos sociais que existem, né? E que nós possamos levar esse legado adiante, né? Entendendo que nós podemos, sim, manter a tradição, manter aí as práticas tradicionais das religiões, mas também abrindo os nossos olhos para as necessidades do momento, né? Necessidades as quais devemos valorizar aí cada vez mais a participação das mulheres, devemos lutar cada vez mais por justiça social.
Então, acho que o Papa deixa um legado muito significativo quando falamos aí das lutas, né, e da luta em prol da igualdade no mundo. Professor Guilherme Oliveira, para falarmos sobre a data de hoje também, 21 de abril de 2025, um dia que lembra, e hoje o motivo do feriado, a figura de Tiradentes, o apelido dado a Joaquim José da Silva Xavier. Tiradentes, que foi considerado o líder da Inconfidência Mineira, movimento que buscava a independência do Brasil, pelo menos tinha isso como uma das bases, um movimento separatista em 1792. Para a gente contextualizar o Brasil da época, estamos falando de um período colonial, antes da chegada da família real ao Brasil em 1808. Que Brasil era esse em que Tiradentes viveu e que luta foi essa que deu a Tiradentes tamanha relevância para hoje ser uma figura lembrada na nossa história? Perfeito. Bom, é importante nós lembrarmos, né, que esse contexto do final do século XVIII, desse período aí de 1780, 1790, numa escala macro, nós estamos falando de um momento, né, que é conhecido inclusive como a Era das Revoluções, porque nós vamos acompanhar nesse momento Revolução Industrial, Revolução Francesa, o início do processo de independência dos países, né, do continente americano, como a Revolução do Haiti, a independência dos Estados Unidos. E esse contexto das revoluções do século XVIII, eles estão muito relacionados com o surgimento do iluminismo, né? O iluminismo, que é uma corrente filosófica, política, econômica, que vai pregar a razão, né? As luzes trazidas pelo pensamento racional, que vai valorizar o conhecimento científico, que vai valorizar uma luta pela igualdade entre os homens. Todos os homens nascem iguais perante a lei, perante Deus. Todos os homens devem ser tratados com igualdade, liberdade, igualdade, fraternidade, enfim. São ideias que surgem com o iluminismo, e essas ideias vão começar a contestar um suposto poder divino que os reis, as rainhas, os imperadores tinham de acordo com as ideias da época. Então, acreditava-se que o rei de Portugal, o rei da França, o rei da Inglaterra possuíam poderes absolutos e que esses poderes nunca poderiam ser contestados, porque esses reis eram a representação do poder divino na Terra. E aí o iluminismo vai entender que, na verdade, se eles estão sendo explorados por um rei, não é porque isso representa a vontade divina, é porque, na verdade, esse rei é uma pessoa exploradora, é uma pessoa que está ferindo os direitos de igualdade em que todos os homens deveriam estar inseridos. Então começa a ter um movimento de contestação dos poderes dos reis, das rainhas, dos imperadores. É nesse contexto que o rei da França, a rainha da França, enfim, boa parte da realeza da França é decapitada, né? Estamos falando aí do rei Luís XVI, da Maria Antonieta, enfim, eles são decapitados. É nesse contexto em que os colonos dos Estados Unidos vão contestar a exploração que a coroa britânica está realizando, né, na colônia dos Estados Unidos, e vão romper com o sistema colonial, declarar a independência dos Estados Unidos. É nesse contexto que a população de origem africana do Haiti vai contestar a exploração da França, vai realizar a Revolução do Haiti e acabar também com o sistema colonial existente no Haiti. E é nesse contexto que nós vamos também ter a Inconfidência Mineira, que está contestando esse suposto poder absoluto que a monarquia portuguesa tinha, né? Então, é importante pensarmos que a Inconfidência Mineira ela não está acontecendo sozinha.
ela está acontecendo nesse mesmo contexto em que o iluminismo toma conta, né, das ideologias políticas, sociais, econômicas mundo afora, e que essas monarquias absolutistas da Europa começam a ser contestadas. E aí, nesse contexto, o Brasil colônia, ele estava vivendo o que nós chamamos do segundo ciclo econômico, né, do Brasil, que é o ciclo do ouro. Então, nós tivemos um primeiro ciclo econômico da colonização, que foi o ciclo da cana-de-açúcar. Obviamente, né, que nesse período do século XVIII ainda havia exploração de cana-de-açúcar, mas o principal produto econômico, né, a principal atividade econômica do Brasil colônia era a mineração. E Minas Gerais, né, que nesse período era a província de Minas Gerais, vem justamente desse nome, as minas de ouro, minas de prata. Então, essa mineração, essa extração de minérios que traz aí a movimentação econômica do Brasil colônia nesse período, né? Lembrando que, desde o século XVI, né, desde 1500, o grande interesse da coroa portuguesa, assim como da coroa espanhola, aqui na América, era justamente a extração de ouro, de prata, de metais preciosos. Os espanhóis conseguem isso muito rapidamente no território do Peru, do México e tudo mais, e os portugueses demoram um pouco mais para conseguir essa grande extração de ouro e metais preciosos. E eles conseguem no século XVIII em Minas Gerais. Isso reconfigura totalmente a economia da colônia do Brasil, porque até então a economia colonial estava muito voltada para o litoral, né? Então, desde Rio de Janeiro, São Paulo, até mesmo Bahia, Pernambuco, Alagoas, enfim, era uma economia muito relacionada com o litoral. A mineração vai interiorizar, né? Vai trazer para o interior a economia brasileira, e além disso, nós vamos ter uma criação de uma elite relacionada com a mineração, né? Então, nós vamos ter a criação aí de centros de artes, de teatros, de cidades com uma infraestrutura incrível para o século XVIII, como é o caso aí de cidades como Ouro Preto, Mariana, enfim. E essa elite começa a circular pelos espaços para além do Brasil. Então, essa elite que está enriquecendo com a exploração do ouro, dos diamantes, começa a mandar os seus filhos para estudar em Lisboa, para estudar em Paris, para estudar em Londres. E essas pessoas têm contato com as ideias iluministas que estão pipocando e voltam para o Brasil trazendo essas ideias e percebendo que eles estão ficando com a menor parte do ouro que está sendo encontrado. Eles estão ficando com a menor parte dos diamantes que estão sendo encontrados. Então, a Inconfidência Mineira foi um movimento que percebeu o quanto o sistema colonial era injusto e exploratório e decide romper com esse sistema colonial, né? É importante realizarmos o recorte de que estamos falando ainda de uma elite de origem portuguesa, né? Não estamos falando aí da população escravizada de origem africana, da população indígena. Estamos falando, né, de um reconhecimento da exploração por parte dessa elite ainda de origem portuguesa. Mas, de qualquer forma, essas pessoas entendem que há uma necessidade de romper com o sistema colonial, né? Então, a Inconfidência Mineira, ela é muito interessante de nós pensarmos numa escala macro como um acontecimento muito próximo da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos e assim por diante, né? Então, esse era o contexto que nós tínhamos nesse momento. Uma colonização de um sistema de monarquia absolutista que explorava totalmente todos os materiais que eram encontrados ou produzidos aqui no Brasil. E essa exploração, ao longo do tempo, vai gerar um descontentamento que é personificado aí na Inconfidência Mineira.
Nós estamos conversando com o professor historiador Guilherme Oliveira sobre Tiradentes, personagem para a data de hoje, o feriado em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, que só foi colocado, professor, na figura como herói quando o Brasil se torna uma república. Cai o Império, a república passa a ser o modelo de governo e a partir daí a figura de Tiradentes é alçada como uma liderança, como uma figura heróica no país. Por que os republicanos enxergaram em Tiradentes uma forma de ter um herói brasileiro que não tinha o Império essa mesma visão? Perfeito. Bom, Tiradentes, ele é resgatado no período republicano porque havia uma necessidade de romper com tudo aquilo que estava relacionado a Portugal, à monarquia portuguesa. Então havia uma necessidade de se encontrar heróis que se distanciassem do poder português, tanto do Brasil colônia como império. E se nós pensarmos, o período imperial do Brasil, né, o momento aí que nós temos da independência do Brasil em 1822 até o final do Império Brasileiro em 1889, o que nós vamos ter é uma continuação da mesma família, né? Então, a colonização do Brasil foi feita pela família real de Portugal, e quem continua no poder depois da independência do Brasil é justamente a família real de Portugal, né? Entendendo, então, que Dom Pedro I e Dom Pedro II eram filhos e netos do rei português, né? Então, o que aconteceu ao longo do Brasil Império foi uma manutenção de muitas das práticas, das referências que já existia desde a colonização. A República não. A República, pela primeira vez, rompe com essa tradição da família Orleans e Bragança, da família real, monarquista, imperial brasileira, e começa a procurar referências que até então não existiam. Nunca que o Império Brasileiro iria homenagear uma figura que tentou romper com a sua família, né? Porque quem estava no poder quando Tiradentes foi enforcado, quando os inconfidentes foram julgados e condenados, era a bisavó de Dom Pedro II, a avó de Dom Pedro I. Então, ainda havia, né, um interesse ali de abafar acontecimentos que não fossem interessantes para a monarquia. Já na República, não. A República, pelo contrário. A República quer construir um discurso que jogue fora as referências monarquistas e se apegue às referências que lutaram contra a monarquia. E nesse contexto, Tiradentes foi muito interessante, porque era um movimento que lutou contra a opressão de Portugal, era um movimento que defendia interesses nacionais, né? Eu falo nacionais entre muitas aspas, porque, obviamente, no século XVIII não existia uma ideia de nação, enfim, né? Era interesses especificamente da província de Minas Gerais, mas ainda assim, que poderiam ser vistos como uma espécie de interesses nacionais. Importantíssimo lembrarmos que a Inconfidência Mineira foi realizada por pessoas brancas de uma classe média alta, então, ao contrário de movimentos, né, como Quilombo dos Palmares, Conjuração Baiana, Revolta dos Malês, que foram protagonizados por uma população de origem africana, uma população pobre, estamos falando de um movimento que foi protagonizado por pessoas de uma certa elite social e econômica. Então, por vários motivos, para o discurso que se pretendia realizar na República, de um Brasil patriota, que lutou contra a exploração de Portugal, mas que essa luta foi protagonizada por pessoas de uma elite econômica, Tiradentes veio a calhar. Então, essa imagem que nós temos de Tiradentes como um homem
de cabelos compridos, barba, que remete muito a uma imagem de Jesus, ela vem dessa construção do período republicano, né? De um homem que deu a sua vida e que morreu explorado por um império e morreu dando a sua vida para salvar os seus, para salvar a sua pátria, né? Então tentam construir uma imagem de Tiradentes, que inclusive o aproxima de Jesus, justamente porque havia uma carência de heróis nacionais que não fossem vinculados à história do Brasil colônia e Brasil império, né? Então Tiradentes vem a calhar nesse sentido. Professor Guilherme Oliveira, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Sempre um prazer ouvi-lo aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Espaço sempre aberto para falarmos sobre história, algo tão importante para entendermos o tempo atual, que é estudar o que já vivemos aqui no nosso país. Um grande abraço, um bom feriado para o senhor e para toda a sua família. Obrigado, até a próxima.